Graça e paz. Que bom ter você aqui mais uma vez conosco, mais esse dia, no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos que você tem assistido aqui, porque eu sei, tem abençoado muito a sua vida e tem sido muito bom estar aqui e te servir através da Escritura, da Palavra de Deus, da história de muitos homens e mulheres de Deus que merecem o nosso respeito e a nossa admiração. Talvez você já ouviu essa canção. Essa canção diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos. Como preciosa aquela graça apareceu a hora em que eu acreditei. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já vim. Tua graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me levará para casa. O Senhor prometeu algo bom para mim. Sua palavra me deu esperança garantida. Ele será meu escudo e minha porção enquanto a vida durar. Sim, quando essa carne e coração um dia falhar e a vida mortal cessará, eu devo ir além do véu, uma vida de alegria e paz. A terra em breve se dissolverá como a neve, o sol deixará de brilhar, mas Deus, que me chamou aqui embaixo, será meu eterno. Enquanto estive lá há 10.000 anos, brilhando como o sol, não tivemos menos dias para cantar louvores de Deus que quando nós começou primeiro. Essa música dependendo da tradução, a diferença nas traduções, mas é uma música chamada Amazing Grace, ou Incrível Graça, ou Maravilhosa Graça. É a história de um homem chamado John Newton, pastor de uma igreja na Inglaterra, que era pastor quando compôs essa canção e que é um dos hinos mais conhecidos. Ele estava muito satisfeito naquele contexto de vida, naquele momento em que ele escreve essa canção. Tinha uma esposa carinhosa ao seu lado, desenvolvia um ministério pastoral e estava cercado de pessoas amáveis. No momento em que escreve essa canção, Newton desfrutava de uma ótima vida. Mas, para entender a história de John Newton, nós precisamos voltar 25 anos antes, quando sua vida estava em ruínas. Newton nasceu em Londres no dia 24 de julho de 1725. Seu pai, capitão de um navio mercante, o amava. Porém, seu pai era um homem muito severo e reservado. Sua mãe, uma mulher atenciosa, cuidadosa, que lhe ensinou a Escritura, lhe ensinou capítulos inteiros da Bíblia de uma vez. Hinos e poemas também John aprendeu com sua mãe. Infelizmente, a mãe de John Newton morreu 2 semanas antes que ele completasse 7 anos de idade. Seu pai se casou novamente, tem filho com sua nova esposa e deram mais atenção a este menino do que a John Newton. E ele se deixou levar pela companhia influente de jovens de sua época, adolescentes pervertidos, e aprendeu a andar em caminhos sórdidos que esses meninos trilhavam. Com a idade de 11 anos, ele fez a primeira de suas 5 viagens marítimas na companhia de seu pai, durante a qual aprendeu a xingar, a amaldiçoar, a fazer coisas que os melhores marujos faziam. Entretanto, durante os 5 anos que se seguiram, John se viu forçado a refletir seriamente sobre a condição de sua alma. Certa feita, faltou pouco para que John Newton embarcasse em um navio de guerra junto com um amigo. Mais tarde, todavia, ele soube que aquele navio naufragara, que seu amigo e outros tripulantes haviam morrido afogados. Também foi nessa época que John teve um sonho perturbador, no qual ele jogava fora um anel que representava, conforme sua interpretação, toda a misericórdia que Deus lhe reservara. Essas experiências pesaram de forma tremenda na consciência de Newton por algum tempo e o fizeram tratar com seriedade, ou com mais seriedade, as questões espirituais concernentes à sua vida. Passados alguns dias, porém, ele logo se esquecia daquilo que o trazia sobriedade e voltava e continuava sua queda vertiginosa
para a perversidade. Newton afirmou: eu geralmente considerava a religião como um meio necessário para se escapar do inferno. Mas eu amava o pecado e não estava disposto a abandoná-lo. Aos 19 anos de idade, John Newton foi obrigado a se alistar como aspirante da Marinha. Passado algum tempo, ele desertou, foi capturado, encarcerado, açoitado, rebaixado em sua posição. Entrou em terrível depressão e desespero, e por várias vezes quis se matar, tentando lançar-se ao mar, e várias vezes planejou assassinar o capitão que o humilhara. Entretanto, não demorou muito e a situação dele mudou quando o capitão fez uma permuta com os marujos que estavam no navio, quando o barco estava prestes a zarpar para a África Ocidental à procura de escravos. Por volta do ano 1700, o tráfico de escravos era um negócio muito lucrativo. Mais de 100 mil homens e mulheres foram trazidos escravos para o Novo Mundo em navios ingleses. William Phipps escreveu: no século XVIII, a média de mortalidade dos escravos durante o trajeto da África para algum porto no Caribe ou nos Estados Unidos, onde eram vendidos em navios ingleses, só os navios ingleses, eram aproximadamente 15%. Ou seja, cerca de 15 mil escravos africanos morreram a bordo de navios ingleses naquela época. Em seu novo ambiente, neste navio, John não fez absolutamente nada para ser bem visto pelos oficiais do navio. Compôs cantigas de escárnio para ridicularizar o comandante do navio e ensinou a tripulação inteira. O navio capturou após isso uma quantidade lucrativa de escravos. John Newton ganhou a permissão para ficar na África ao longo da costa da Guiné, onde trabalhava para um traficante de escravos inglês que vivia com uma amante africana, que não gostava de Newton. Lá ele contraiu a malária e ela o tratou cruelmente com insultos e subnutrição, na esperança de que Newton morresse de fome. Tempos depois, ele foi injustamente acusado de roubar esse mesmo traficante inglês de escravos. Ficou acorrentado com cadeias no convés do navio daquele homem. Foi mantido com pouca água, comida e pouca roupa. Na verdade, se tornou escravo daquele homem. E por ironia do destino, recebeu o mesmo tratamento com o qual eram tratadas as pessoas que tinham sido escravizadas com sua ajuda. John Newton viveu esse tormento durante 1 ano, até que convenceu o seu dono a cedê-lo para outro comerciante ou traficante de escravos. Seu novo senhor o tratou com bondade, o colocou sob a supervisão das feitorias das prisões onde ficavam os escravos. Apesar dos olhos de seu antigo senhor serem vigilantes, Newton conseguiu enviar algumas cartas para seu pai, nas quais pedia socorro. Certo dia, um navio mercante chamado Greyhound chegou onde Newton estava. Ele fora enviado àquele lugar por ordem do pai de Newton. A princípio, ele hesitou em deixar seu negócio a essa altura muito lucrativo, mas por fim concordou em voltar à Inglaterra, onde Newton foi mantido cativo na África ao todo 15 meses. A bordo do Greyhound, em sua viagem de volta, Newton demonstrou ser o homem mais profano e devasso que havia naquele navio. Certa noite, dizem, ele estava tão bêbado que quando o seu chapéu caiu no mar, pela força do vento, se outro marujo não o agarrasse, ele teria se lançado ao mar em busca do chapéu. Mais tarde, naquela viagem, Newton folheou um dos poucos livros que havia a bordo, chamado Imitação de Cristo. Newton começou a ler esse livro como um mero passatempo, mas depois passou a se perguntar o que lhe aconteceria se aquilo que nele, no livro estava escrito fosse verdade. Ele ficou com medo e fechou o livro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.